E eu queria falar um pouquinho com você dessa comunidade empoderada. Eu sei que empoderado é uma frase, uma fala, assim, é um verbo, na verdade, que muitas vezes, na verdade, tem duas interpretações, né? A ideia do empoderar é de você mesmo conceder poder a você ou a outro, né? Mas nós estamos falando da igreja de Jesus, na verdade, essa comunidade empoderada, linkando com o nosso tema do ano, da igreja missionária. Nós estamos falando da igreja, a comunidade da esperança. Esta comunidade empoderada, essa igreja, essa noiva de Cristo, isso que nós somos. Quando nós estamos falando de igreja, de comunidade, nós estamos falando de um prédio. Estamos falando de eu e você. Eu e você somos essa igreja. Não é verdade? E essa igreja é empoderada por Deus, sabe por quê? Porque ela foi revestida do alto. Ela não tem poder nela mesma para gerar poder para ela mesma. Não. Esta comunidade da esperança, ela é empoderada por Deus. Ela foi revestida do alto. Sabe para quê? Para ser essa esperança que o mundo precisa. Nós sabemos, só você acompanhar um pouco os noticiários, você vai ver que o mundo precisa de esperança. E eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de mundo. O mundo precisa de esperança. Alguém que lhe dê esperança, algo que lhe dê esperança. E muitas vezes o mundo procura em várias situações essa esperança. Mas eu e você sabemos que essa esperança vem de onde? Vem de Cristo. Ele é nossa esperança. E Ele sendo a esperança e o autor da esperança, Ele nos empodera como igreja para ser essa esperança do mundo. Não é nada novo para você, mas nós estamos numa guerra. Você sabe disso. Uma batalha que está sendo travada a cada instante. E eu não estou dizendo de uma batalha aqui entre eu e você. Estou falando de uma batalha que muitas vezes aos olhos humanos nós não enxergamos. Agora, essa batalha não é algo novo. É algo que está sendo travado há séculos. É uma batalha que eu e você estamos inseridos. Bom, a prova disso, alguns assim detalhes que provam essas situações, é como as situações morais e éticas e espirituais estão sendo tão discutidas nos dias de hoje, como por exemplo foi nas eleições. Essa batalha, essa guerra de princípios morais, princípios éticos e principalmente princípios espirituais, como isso tem sido travado, discutido, atacado. Nós vivemos num momento hoje em que ser família é ser diferente. É ser diferente. Casar-se é ser diferente. E isso é uma guerra, e nós estamos envolvidos no meio disso tudo. Você bem sabe que a violência cresce cada vez mais. Antigamente a violência ficava lá, em alguns setores da cidade. Hoje a violência está dentro de casa. É o filho que mata os pais, o neto que mata os avós, ou os pais que abusam dos seus filhos, ou adultos que estão abusando de crianças e adolescentes, pessoas que sofrem violência doméstica, sejam homens ou mulheres. Enfim, a violência cresce demais. Pode estar dentro da tua casa ou pode estar sentado aí do teu lado. Você não sabe. Você não sabe. A coisa é muito escura, muito escondida, mas quando ela brota para fora, é um monstro terrível. E nós estamos inseridos nisso. Quando eu e você ligamos um noticiário, e você pode fazer esse teste segunda-feira, quase que 70% das notícias divulgadas são de roubo, desvio de dinheiro, delação premiada e prisões daqueles que foram eleitos por nós para governar a nação em paz, em harmonia e com bem-estar. Você sabe disso, não é nada novo. Perceba, isso é uma guerra. Isso não é uma guerra comum. Essa é uma guerra muito poderosa, é uma guerra que está acontecendo e você está inserido nesse contexto, acreditando, querendo entender ou não. É por isso que cada vez mais cresce a necessidade de nós sermos essa comunidade da esperança, que vai propor a este mundo, que vai propor às pessoas uma forma correta de viver esse momento, uma forma correta de lutar este momento.
de lutar esse momento. A comunidade da esperança, ela é resposta. E nós estamos nessa luta, e eu quero trazer um pouco da natureza dessa luta, à luz das Escrituras, usando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, nós vamos ter também o texto no telão, nós vamos ver alguns versículos apenas. O apóstolo Paulo já trabalhava alguns aspectos que eu e você podemos usufruir hoje, para ser essa igreja que é a comunidade da esperança, num mundo necessitado dessa esperança. Olha o que ele diz no verso 12: pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, na verdade contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, celestes. Você tem gravado na mente uma versão e acaba lendo, né? Você decora um versículo numa versão, põe no texto outra, né? Tem que ler igual, né? Bom, perceba esse texto. Se você conhece, você sabe o que ele está dizendo. É essa guerra espiritual. Não é contra a carne e o sangue. Então, a nossa luta não é contra as pessoas. E é interessante, quando nós estamos envolvidos nesse momento de mundo, a gente pensa que a luta é contra as pessoas. E a gente se arma, a gente se bandeia ou se faz, junta com pessoas que têm muitas vezes ideias como a nossa, de usar armas ou situações que vão nos proteger ou causar alguma condição de proteção, porque nós precisamos de proteção num mundo tão difícil. Mas o que o texto está dizendo aqui é que esta guerra pode até parecer humana, mas ela não é. Ela não é. Ela é uma guerra espiritual. Nossa luta é contra os principados, contra as potestades. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta, ou seja, a nossa luta é contra o diabo. O nosso inimigo é o diabo. E eu sei que muitas vezes ouvir a palavra diabo, inferno, soa como algo muito pesado, mas esta é uma realidade. A nossa luta, a luta de todos os dias, sejam elas manifestadas na política, na injustiça social, na violência ou em qualquer outra área, é mais do que algo humano. Isso é algo espiritual, é uma guerra que precisa ser travada no ambiente da espiritualidade. E é por isso que nós, como essa comunidade da esperança, somos a resposta a esse momento tão difícil, de tantos momentos que já aconteceram e de tantos que vão acontecer. E eu quero que você entenda isso. Primeiro, você acredita nisso? Pense um pouquinho. Olhe um pouquinho para o seu dia a dia. Você acredita nisso? Não vamos espiritualizar tudo também. Eu conheço pessoas que espiritualizam tudo. Furou o pneu do carro, ou o diabo está aqui. Aí expulso o diabo do pneu do carro. Quebrou o carro, né? Fundiu o motor. É o diabo levando as minhas coisas. Não, é você que esqueceu de trocar o óleo. Ou alguma manutenção periódica. Então não vamos demonizar tudo aqui, por favor. Mas eu quero que você entenda que você está numa luta, numa guerra espiritual. Você consegue ver isso? Você não vê isso com os olhos humanos. Isso é uma questão de espiritualidade. Agora, a pergunta mais importante: você está preparado para isso? Porque isso já chegou na tua casa, lá no seu trabalho, já chegou. E a grande questão é: você está preparado para esta batalha? Agora, eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela sempre traz uma promessa de esperança, e tem uma promessa de Jesus que diz o seguinte: que Ele edificaria a sua igreja, e o que está escrito lá? Que as portas do inferno não o quê? Você pode ler junto comigo? Não prevaleceriam contra ela, aleluia! Isso é algo que nós temos que glorificar, sabe por quê? Existe uma guerra, sim, isso é verdade, você crendo nisso ou não, querendo acreditar ou não, mas também existe uma promessa do nosso Salvador, que Ele edificaria a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam, ou seja, existe sim uma batalha, mas nós já somos vitoriosos em Cristo, porque Ele já venceu essa batalha, e a igreja dele vai avançar, e nós somos essa comunidade prontos a avançar, temos essa promessa, esta comunidade da esperança, esse instrumento de Deus para mudar o mundo. Quer dizer, há esperança.
Quando você olhar para tantas desigualdades, para tantas injustiças, lembre-se do seguinte: há esperança. Quando você vê tantas famílias sendo destruídas, lembre-se, há esperança. Quando você vê tantos jovens, tantas pessoas, morrendo por situações diversas, por conta da violência ou por envolvimentos errados, lembre-se, há esperança. Quando você olhar para os seus filhos e que todo mundo está dizendo que não tem mais o que fazer, lembre-se, há esperança. Sabe por quê? Porque nós temos uma promessa do Salvador, que Ele iria edificar a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam. O maior exemplo para mim disso, de que uma nação pode se levantar, é o exemplo da Coreia do Sul. Nós conhecemos a Coreia do Sul como uma grande potência mundial. Mas a Coreia do Sul, há 50 anos atrás, era um país devastado, pobre, humilhado, onde as pessoas passavam fome. 80% do país favelado. 50 anos atrás, logo após o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mas um país que se levantou, se tornou a 11ª potência mundial. Você sabe disso. Grandes marcas que talvez você está carregando no seu bolso, você anda dentro, como por exemplo a LG, a Hyundai, a Kia, a POSCO, a 4ª maior empresa de fabricante de minério, de ferro do mundo. Tem uma empresa, a SK Hynix, a 2ª empresa na produção de chip no mundo. A Coreia do Sul caminha para ser uma das grandes potências mundiais, entrar no grupo dos 10 maiores e caminhar à frente. Um futuro promissor para uma nação que há 50 anos atrás passava fome. Bom, mas melhor do que eu, para mostrar para você como eles mudaram, eu queria que você acompanhasse esse vídeo de 5 minutos, de uma missionária coreana, contando o que aconteceu na Coreia para que eles dessem a volta por cima. Por favor, apague a luz e solta o vídeo para mim. E vou falar um pouquinho da Coreia. A Coreia tem 5.000 anos de história. É muito velha. E só 130 anos de evangelismo, só. Mas hoje é 2º lugar em missão. Primeiro lugar é Estados Unidos. A Coreia, o Brasil é 90 vezes maior que a Coreia do Sul. É tamanho do estado de Pernambuco. E um país tão pequeno assim, sendo 2º lugar na missão mundial, chamou a atenção do nosso Deus. Então, nos anos 60, era o 4º país mais pobre do mundo. Após a Guerra da Coreia, que terminou em 1953, eu e meu marido nascemos após a guerra, felizmente. Só tinha 3% de cristãos. Mas eu me lembro, nos anos 60... eu, pequenininha, ia com a minha mãe na feira. Na minha frente acontecia assaltos, 3, 4, era no ônibus, na rua, na feira, invadindo casas, tudo. Porque após a guerra, a Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria. 80% da nação eram favelados, tudo destruído. Tudo destruído. E sem trabalho, sem comida. E há um ditado coreano: 3 dias com fome, todo mundo se torna ladrão e assaltante. A pobreza gera revolta e a revolta produz a violência. Então os 3% de cristãos começaram a acordar às 4:30 da manhã, ia às igrejas às 5 da manhã, interceder pela nação. Porque nós sabemos, cristãos, temos autoridade sobre a nação. A gente não pode culpar só os políticos, não. A Bíblia fala sobre que nós devemos orar pelos reis e eminentes, que quer dizer os políticos, mesmo que eles são incrédulos, porque nós temos a autoridade na boca, para dar discernimento a eles, para ter o país calmo, paz social. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2:2, devemos orar, interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E hoje a Coreia tem milhares, acho que não sei a quantidade, é onde tem mais igrejas
no mundo e maiores igrejas evangélicas do mundo. Todos acordam 4h30. Todas as igrejas têm culto da madrugada. Oração fervorosa após 30 minutos da pregação da palavra, por 1 hora, 2 horas. Quem trabalha ora por 30 minutos vai embora. Mas 365 dias por ano, não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça oração da madrugada, sabia? E eu levo 2 grupos 2 vezes por ano, já faz 6 anos, todo ano estou levando pastores brasileiros, líderes cristãos para a Coreia. Deus me colocou como ponte Brasil-Coreia, porque tudo que eu acho de bom da Coreia eu trago para o Brasil. Deus sabe da cor do meu coração, verde e amarelo, apesar da minha cara assim oriental, mas Ele me investiu de autoridade para eu falar disso para vocês. Amém? O Brasil, com agora 200 milhões de habitantes, 45 milhões vivem na pobreza. Por causa que Ele me investiu da autoridade, vou falar um pouquinho. Comunidade carente ou favelados do Brasil. Então a Coreia tentou tantos projetos, mas de todos deu um projeto certo por causa da oração, intercessão dos cristãos. Nós sempre, quando oramos em primeiro lugar para a nação. Vocês fazem isso também? E por último, por minhas coisas, por meu filho, minha saúde, por último. Primeira coisa é para a nação. Vocês fazem isso? Vai mudar a mentalidade os políticos brasileiros. Eles vão ficar políticos tementes. É o que os coreanos fizeram. Eram todos incrédulos, os presidentes, senadores, deputados. Mas por causa da intercessão dos cristãos, eles tiveram o discernimento, sabedoria. E mudou. Quarto país mais pobre do mundo, que era a Coreia do Sul nos anos 60 e 70, em 2 décadas, somente em 20 anos, tornou para a 12ª potência mundial que é hoje. E a oração da madrugada. Entendeu isso? Qual foi o segredo da Coreia? Eles oraram todos os dias. 365 dias, de madrugada, e mais, eles ainda oram. Não foi só até o país se levantar, ainda acontece até hoje. Pastor Carlos, ele esteve na Coreia, se eu não estou enganado, há uns 10 anos atrás. Ele presenciou isso com os olhos dele. 4h30 da manhã eles levantam, e você vê os carros, as pessoas caminhando para as igrejas. E quando eles chegam na igreja às 5 horas da manhã, quando começa o culto, 5 horas da manhã, seja calor ou inverno e lá neva, eles estão orando de joelhos. Um clamor, um barulho santo que ele diz, eu não entendi o que eles estavam dizendo, mas não tinha como não sentir. Entende a diferença? A nossa comunidade de hoje está correndo um grande risco, sabe por quê? Porque nós estamos perdendo a nossa essência. A oração dos elementos da vida cristã está deixando de ser praticados pelos membros dessa comunidade. E quando nós deixamos esse elemento tão essencial, sabe o que acontece? Nós estamos perdendo a capacidade, nos tornamos incapazes de ser essa igreja, essa esperança que o mundo tanto precisa. Agora, irmãos, eu acredito que a oração, ela pode nos levantar. A oração, ela vai nos empoderar novamente para ser essa comunidade da esperança. Eu acredito que a oração vai nos colocar novamente nos trilhos. Eu acredito fielmente que ela vai nos guiar de volta aos rumos certos, a essa igreja que o Senhor Jesus pagou um alto preço para que ela pudesse existir e ser essa esperança no mundo, e trazendo para a nossa realidade no nosso país, no Brasil, em Londrina. Ao invés de olharmos para a situação que nós vivemos, e claro, nós temos uma esperança hoje em relação aos políticos, essa renovação, essa grande renovação que foi feita dos nossos líderes políticos, mas eu e você não podemos baixar a guarda. Eu gostei demais quando eu vi esse vídeo dessa coreana, quando ela falou bem assim, nós oramos em primeiro lugar pela nação.
Eu oro em primeiro lugar por mim. Eu não oro pela nação. Eu não intercedo pelo meu presidente. E eu quero dizer uma coisa para você. Não importa em quem você votou. Agora não é uma questão mais da sua questão partidária. A grande questão agora é que nós temos um presidente. E eu e você, como cristãos, precisamos orar pelo presidente. Precisamos orar pelos novos líderes. Para que Deus faça o quê? Gere temor nos seus corações. Para que Deus faça o quê? Dê sabedoria. Para que a gente possa experimentar o que a promessa está escrito lá em Timóteo. Que quando nós oramos pelos nossos governantes, a nação vive em paz. Ore pelo nosso presidente, porque há indícios, né, isso é uma notícia entre os pastores, que ele está marcado pelo PCC e Comando Vermelho para ser morto. Isso não é novidade, já foi até uma tentativa, mas eles querem acabar com ele porque, né, a gente já sabe das coisas que se levantaram no nosso país. O apóstolo Paulo apresenta isso. E quando você continua lendo essa carta, a sequência dela, você vai ver ali que no verso 13 ao verso 17, logo depois que ele mostra essa realidade dessa guerra espiritual, o que ele faz? Ele começa a apresentar as armas. E ali é a armadura de Deus. É bem possível que você já orou essa oração da armadura de Deus. Eu já orei também. Bem no comecinho da minha conversão, eu achava que aquilo era uma oração. E eu tinha aquilo, né, na porta do meu guarda-roupa. E antes de sair de casa, eu orava. Senhor, me dê o capacete, me dê o escudo, me dê a espada, me dê as sandálias. Não tem problema orar isso. Agora, é mais do que uma oração isso. Mas eu não vou parar nisso. Do verso 13 ao verso 17, você encontra isso, você pode ler na sua casa. Mas o verso 18, ele faz a seguinte convocação. Isso aqui é uma convocação, gente. Não um pedido, não. Ele diz bem assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Olha a convocação importante que o apóstolo Paulo está fazendo e trazendo para nós, para mim e para você. Isso aqui é uma convocação. Nós somos esses cristãos. Como a igreja da Coreia, eram apenas 3%. Hoje é a maior igreja do mundo. Sem brincadeira, gente. Esta mulher, o esposo dela, faz parte da igreja do Poyonshu, ou David Unshu. Esse pastor, se eu não estou enganado, a igreja dele tem mais de 600 mil pessoas. Você sabe o que é isso? Não dá para entender isso. É enorme. O pastor Carlos não conseguiu ir lá. Porque, quando ele falou, eu fui na Coreia, eu falei, você foi na igreja do Poyonshu? Ele falou, não deu. Mas ele foi numa igreja lá que era enorme, quase 10 mil pessoas. Sabe o que é isso? Não é números, é pessoas salvas. O apóstolo Paulo está fazendo uma convocação para mim e para você, como igreja missionária Shalom. Como igreja missionária aqui em Londrina, no Brasil, é uma convocação. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Ore a todo tempo. Não pare de orar em todas as ocasiões. É isso que ele está dizendo ali. São elementos que são práticas, que devem ser práticas da nossa vida comum do dia a dia. Um elemento que muitas vezes nós abandonamos. E eu me coloco nisso, irmãos. Muitas vezes abandonamos. Fazemos da oração apenas um momento, quando na verdade deveria ser a nossa essência. Fazemos da oração apenas algo ritualístico, quando na verdade deveria ser a essência de quem nós somos. Porque quando nós oramos, nós falamos com o Pai, nós abrimos o coração. Quando nós oramos, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós rasgamos o peito, oramos por nós, pela nação, pelas pessoas. Quando nós oramos, nós aumentamos a nossa intimidade com Deus, que é a essência, que é o nosso Criador. Então por que nós perdemos isso? Ore por todos, ele está dizendo ali. Vamos ver esses elementos. O primeiro elemento que eu vejo nessa convocação do apóstolo Paulo é a dependência. Dependência. Esta comunidade empoderada, ela só é poderosa quando ela é dependente. Você lembra que eu falei? A ideia do empoderar, segundo o dicionário, é você delegar poder a você ou a outro. A igreja de Cristo não delega poder a ela mesma.
mas Cristo delega poder a ela através do seu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Porque imagina se você fosse delegar poder a você mesmo. Eu mesmo estava perdido, estava lascado. Talvez você também. Mas quando nós vivemos nessa consciência de quem nos empodera é o Espírito Santo, é Deus, através do Espírito Santo, nos capacitando a ser essa igreja, essa comunidade da esperança, sabe? Aí eu e você seremos poderosos, não na ideia de poder, de realizar coisas, não é essa a ideia dessa comunidade empoderada, essa comunidade da esperança sendo poderosa, é porque ela é a luz para o mundo, ela é a esperança, ela é a resposta a muitas situações, é aquela que chega primeiro, é aquela que está lá, é a igreja de Cristo, pronto a enxugar as lágrimas, pronto para levantar aqueles que estão caídos, pronto para celebrar com aqueles que estão festejando, pronto para chorar com aqueles que estão pranteando, pronto para estender a mão, dizendo assim, existe uma segunda chance, existe uma forma de começar de novo, vamos juntos. Este é o poder, esta é a igreja de Cristo, mas para ser isso nós dependemos. A dependência faz parte disso, é por isso que ele diz, ore no Espírito em todas as ocasiões. Eu me lembro quando me converti, quando aceitei Jesus, lá em 93, e eu frequentava essa igreja aqui no Salão Social, onde eu tenho ali hoje nosso espaço ali para festinhas e principalmente para os nossos adoles, o culto era ali. E quando eu encontrei Cristo em 93, existia uma onda na cidade de Londrina, praticamente no Brasil, mas principalmente em Londrina, que vida espiritualidade de verdade era orar em línguas. E eu achava que orar no Espírito era orar em línguas. E eu, na minha imaturidade cristã, eu saía batendo de porta em porta, porque eu queria receber o dom de línguas. Eu queria orar em línguas, porque era orar no Espírito, orar em línguas. Na minha imaturidade eu pensava isso, mas depois crescendo e andando com pessoas mais maduras, eu aprendi que orar no Espírito não é orar em línguas. Orar em línguas é um dom do Espírito, manifestado dentro de uma ordem, um dom que nós acreditamos e nós incentivamos, viu, irmãos? Tá bom? Não pense você que a nossa igreja não incentiva o dom de línguas. Sim, é um dom de Deus. Mas eu quero dizer para você que orar no Espírito é mais, não é orar em línguas. Orar no Espírito é compromisso. E é interessante que a Bíblia tem três citações disso. Eu não vou ler elas para vocês, mas você pode encontrar em 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. Você pode encontrar em Efésios 6, 18 e também em Judas capítulo 20. Na verdade, Judas 20. São três citações. O que Paulo está enfatizando aqui em orar no Espírito é que, na verdade, a nossa oração, ela é viabilizada somente pelo fato de que eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus no ato da nossa conversão. Isso é orar em Espírito. Entende o que eu estou dizendo? Você tem tudo para orar no Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vive em você. Aleluia, glória a Deus. Eu nas minhas reflexões, nos meus solilóquios, naquele momento de falar sozinho, eu fico ali pensando, Deus, como é que eu, um cara tão impuro, tão pecador, tão miserável, ainda sou morada do Espírito Santo? É incompreensível a um pensamento humano pensar nisso, porque o Espírito Santo é Deus, santo, puro, onde não há pecado, e aí habita um templo que ainda é cheio de falhas. Mas esse é o nosso Deus. Por intermédio do Espírito, eu e você temos a condição de invocar Deus como Pai, como Paizinho, como Abba Pai. É o Espírito Santo que nos capacita a viver e orar da forma correta. E orar no Espírito Santo não se refere-se a palavras que estamos dizendo, mas a forma como nós estamos orando. Orar no Espírito é orar de acordo com a liderança do Espírito, é orar por coisas que o Espírito Santo nos leva a mencionar. Isso é orar no Espírito. É isso que a missionária ali estava dizendo. Nós não oramos por nós apenas, nós começamos a orar por aquilo que é importante, oramos pela nação, oramos por nós também, pela cura, pela salvação, mas começamos a orar por aquilo que é importante. Orar no Espírito é isso, é ser conduzido por Ele,
É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos. Acompanhe comigo, ele diz o seguinte: da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, é uma tradução daquilo que você está tentando dizer a Deus. É como se ele fosse um filtro, dizendo bem assim: eu vou pegar isso que você está tentando dizer e vou levar até o altar de Deus de uma forma correta. Mas quando eu e você nos envolvemos nesta verdade, dessa dependência, quando eu e você vivemos, né, inseridos nisso, o Espírito Santo nos conduz. Entenda isso. Isso é orar no Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: nós só podemos ser essa igreja, que é a esperança do mundo, quando eu e você vivemos nessa dependência do Espírito Santo, que vai nos conduzir a orar da forma correta e restaurar esse elemento que muitas vezes nós perdemos. Essa comunidade da esperança ora a todo tempo no Espírito. Essa comunidade da esperança ora em qualquer ocasião no Espírito. Essa comunidade da esperança depende do Espírito Santo na oração. Esta comunidade da esperança acredita, vivencia e ora da forma correta hoje. Como que é essa oração? O segundo elemento que eu vejo aqui é o fervor. Fervor. É interessante que nós muitas vezes confundimos fervor com barulho, com bagunça. Uma vez eu fui convidado para ir numa igreja, era a inauguração de uma igreja. Eu era pastor lá no Veneza ainda, no bairro, e aí abriu uma igreja Assembleia de Deus. E aí, como eu era um pastor no bairro, a pastora me convidou, fazia questão que eu estivesse lá, para ser uma bênção também para a nova igreja que estava nascendo. Eu fui. E aí, então, essas igrejas assim, eles colocam aqueles monte de bancos lá atrás, e aí os pastores devem sentar lá. E eu não gosto dessas coisas. Eu acho que eu estou aqui para servir, eu não preciso de lugar de honra. O lugar de honra é de Cristo. Eu sento ali, ou sento lá. Mas assim, eu queria honrar os pastores, e eu já estava com medo com o seguinte detalhe: eu sabia que aquela igreja, ela era um pouco assim, né? Tinha uns elementos lá que eram meio... Eu não concordo muito, mas eram elementos dele, faz parte. Eu penso o seguinte, irmãos: tem pessoas que só vão se converter aqui, e tem pessoas que precisam de igrejas mais assim, vamos dizer assim, como é que eu posso usar o termo que não seja pejorativo? Igreja mais alegre, mais assim, né? Tem pessoas que só vão se converter lá, tá bom? E aí eu sabia que ia rolar uns negócios estranhos. O que eu fiz? Fiquei lá atrás. E a pastora: pastor, vem cá, vem cá. Falei: meu Deus, se começar a acontecer alguma coisa estranha, se eu estiver lá na frente eu não posso sair. Mas se eu estiver aqui atrás, eu vazo, né? Mas não teve escolha. Vai eu sentar lá na frente. Aí começa o culto. E aí aquele negócio, né? As irmãs rodando, os caras dando uns golpes, uns negócios. Assim. Eu falei: Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui, né? E um negócio torando, pegando fogo, aquele barulhão, não sei o que lá. Daí a pastora: agora nós vamos ter a oração do pastor Luciano Biqueri. Aí vai lá e orar, irmãos. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu falo aqui agora, né? O que você espera no momento desse? O negócio está fervendo, né? É que nem o Renato quando está tocando aqui, você já notou? Está aqui, tarararara. Aí entra o pastor para orar. Como é que o pastor vai entrar para orar? O cara está lá, fazendo um monte de coisa. Você fala: Jesus, o que eu faço agora, né? Você tem que dar uns arrupios, umas piruletas, né? Sei lá, tem que inventar um negócio diferente. Foi uma situação muito complicada. Mas muitas vezes a gente confunde fervor com isso. A comunidade da esperança só é poderosa quando ela pega fogo. E eu falo fogo no bom sentido, tá bom? No bom sentido. Eu tentei encontrar uma maneira melhor de expressar isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios 6,18. Mas para mim, para você, eu acho que é bom entender como fervor. Sabe por quê? Porque isso é algo que nós precisamos na nossa igreja, fervor. E quando eu estou dizendo de fervor, eu não estou dizendo de bagunça, não estou dizendo de barulho. Não, a oração fervorosa é uma oração que se envolve, é uma oração que se compromete pessoalmente
em favor de alguém, em favor da salvação de alguém, em favor da vigilância pela alma de alguém, em favor da cura de alguém. Isto é fervor, irmãos. Fervor é muito mais do que barulho. Significa que eu e você vamos nos comprometer mediante a consciência da urgência, da necessidade de algo, como por exemplo da nossa nação, da nossa família, da nossa igreja, ou pela salvação de pessoas. É o compromisso em resposta à consciência que eu e você adquirimos, de que eu e você precisamos dobrar o nosso joelho para ser essa comunidade da esperança que o mundo precisa. Agora, eu posso falar, porque eu estou aqui desde 93, irmãos. Então, por favor, me dê uma licencinha. Nós precisamos de mais fervor, eu e você. Eu sei que nós mais velhos que estamos aqui temos uma raiz, temos assim um estilo que era o estilo de quando nós chegamos aqui. Eu sei, irmãos. Para mim algumas coisas também são difíceis. Às vezes nós vamos orar com os nossos pastores, a gente está ali no nosso grupinho orando, no nosso retiro, no nosso dia de jejum. E aí o pastor Carlos fala, gente, vamos orar. Né? E a gente às vezes fica, parece que é um negócio mecânico. Parece que esse negócio de orar mais alto é mecânico, parece que não precisa isso. De fato. Se você olhar para o reino, se você olhar para Deus, Ele não está interessado se você está gritando ou se você está orando em silêncio. Mas eu quero dizer uma coisa para você, quando eu e você estamos comprometidos numa oração sincera com Deus, não tem como ficar quietinho. Eu não estou dizendo para você fazer escândalo, nem muito menos para você começar a dar piruleta aqui, por favor. Mas, irmãos, eu e você, nós, por favor, os mais antigos como eu aqui, nós precisamos mais fervor. Quando nós estamos orando aqui, ora mesmo de verdade. Agradeça a Deus, mas não só aqui. Porque a oração aqui, ela é reflexo da sua oração lá na sua casa. Lá na sua casa. Fervor, irmãos, é mais do que barulho. Tem a história de um missionário chamado John Hyde. E eu vou exemplificar fervor com a história dele. No século XIX, ele era missionário na Índia. E pessoas que escreveram a sua biografia contam que ele orava tão fervorosamente pela salvação das pessoas, que o seu coração internamente se moveu. Em resposta às orações fervorosas e pregações fervorosas desse missionário, por tantos anos, Deus concedeu mais de 100 mil pessoas salvas. Isso é se comprometer, isto é fervor. Orar com fervor fala da nossa intensidade, fala do nosso envolvimento pessoal, fala de pagar o preço em oração, e não apenas de barulho. Apesar de que eu e você podemos fazer um barulho, tá bom? Beleza? Terceiro elemento, perseverança. Perseverança. Eu aprendi perseverança logo na minha conversão. Eu não era um cara perseverante antes de 93, não era. Hoje eu me considero uma pessoa perseverante, por tudo que faço. Mas é difícil ter perseverança, tem hora que dá vontade de desistir. Mas essa comunidade da esperança, ela só é poderosa quando ela vai até o fim. E Deus nos chamou para ir até o fim. Não para deixar a obra no meio do caminho. Não para deixar as coisas a terminar. Não. Deus nos chamou para ir até o fim. Aquilo que nós começamos, vamos até o fim. E mais, eu e você temos a promessa de que nós já conquistamos. Porque Ele disse que ia edificar a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer. Então eu e você podemos ir até o fim como igreja, como comunidade da esperança. E a nossa oração deve ser isso. Eu e você precisamos orar e continuar orando e perseverando por todos os santos, por todas as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Veja lá o final do verso 18. Persevere na oração por todos os santos. Para mim o exemplo da Coreia é demais, irmãos. Esse vídeo está no YouTube, eu fiz um recorte, tá bom? Você pode procurar lá, missionária coreana. Tem 1 hora de pregação. Ela conta várias histórias. Depois você chega na sua casa
Entra no YouTube e assiste a mensagem. Poderosa. Essa mulher é muito usada por Deus. Eles não param de orar. Eu acho, como, gente? Se a gente marca uma reunião de oração aqui, 6h30, eu sou o primeiro a torcer o nariz. Não que eu não acordo 6h30, eu acordo 6h30. Mas tem que ir lá na igreja orar, não posso orar aqui em casa. Meu Deus do céu, eles acordam 4h30 todos os dias. 5 horas, eles vão lá, estão na igreja. 5 horas da manhã, eles oram e depois vão trabalhar. E eu conversei com um outro pastor que esteve na Coreia, ele disse o seguinte, que não é só o povo que está lá não. Está os operários, o presidente, os ministros, todos os políticos. Diz que é impressionante, ao lado de muitas vezes um operário, está lá alguém de terno, um grande empresário de uma grande indústria, ou então um político importante, está ao lado do operário de joelhos, orando fervorosamente, por meia hora sem parar. Não tem ninguém motivando eles, não, dizendo assim, ora por isso. Não, eles ajoelham lá e começam a orar e clamar e não para. Essa semana eu fiz um teste, eu falei, Deus, eu preciso orar mais, porque não é possível, eu vou pregar sobre oração, eu tenho que orar mais. Segunda-feira eu dobrei o joelhinho aqui, 40 minutos de oração. Foi beleza, foi top. Falei, Jesus, que bom. Amanhã eu quero orar 1 hora. Orei meia hora. Falei, Deus, tem alguma coisa errada. Eu pensei que tinha dado 1 hora, só tinha dado meia hora. Falei, o que está acontecendo? Aí no terceiro dia, orando, deu 28 minutos, eu olhei no relógio. Falei, Deus, mas agora eu vou orar por quê? Acabou tudo, não tem mais nada para orar, já deu 28 minutos, eu tenho que trabalhar. Está vendo como a gente é? Muitas vezes nós somos como uma criança, e talvez você vivenciou isso, você ganhou um presente, sabe aquele presente que você mais queria, aquele negócio assim que você importunou a tua mãe, teu pai por dias, ou talvez um ano inteiro para ganhar no Natal, porque na minha época era assim, você importunava o pai e a mãe o ano inteiro para ganhar no Natal, não era assim? Hoje não, hoje ele importuna uma semana, você já vai lá e fala, Tó, para de me encher, né? Tó, é isso que você quer? Tó, né? Mas talvez você já vivenciou isso, você importunou, você sonhou, você idealizou ter aquilo, e quando ganhou, você brincou 2 ou 3 dias, e aí deixou no canto da sua casa, do seu quarto, e nunca mais pegou, desprezou aquilo. Muitas vezes na oração nós somos assim, fazemos um compromisso, como daqui a pouco nós vamos ter nosso jejum de 21 dias, no primeiro, no segundo a gente vai bem, mas depois de alguns dias a gente abandona num canto da sala e nunca mais olha para aquilo, nunca mais. Se eu e você não levarmos a sério os motivos da nossa oração, como eu e você queremos que Deus leve a sério algo que nós precisamos, se eu e você não estamos dando importância e orando fervorosamente, perseverantemente por aquilo, como que eu e você queremos que Deus olhe para aquilo com interesse, se eu e você não nos interessamos. Esse mesmo missionário John Hardy, ele diz o seguinte: orar corretamente significa continuar orando até que Deus responda. Quantas orações suas já ficaram à beira do caminho? Conheço a história de um homem chamado George Miller. George Miller é a história o apelido dele é o homem que ora. Ele já é falecido, é um marco da nossa vida cristã, é um dos nossos heróis. E ele conta que nos seus 54 anos, seus 54 anos de conversão, ele teve 35 mil respostas de oração quase que instantâneas, na mesma hora. Mas ele também diz que algumas orações demoraram semanas e outras demoraram anos. E então ele conta um exemplo de uma dessas orações que demoraram anos e anos. Quero ler para você, ele diz bem assim: em novembro de 1844, comecei a orar pela conversão de 5 amigos. Talvez você já conheça essa história. Orei todos os dias sem uma única falha. Estava doente, ou com saúde, em terra ou no mar, independente da pressão dos meus afazeres. 18 meses se passaram, até que o primeiro dos 5 se converteu. Agradeci a Deus e continuei orando pelos outros 4. 5 anos depois, o segundo se converteu. Agradeci a Deus e continuei orando pelos outros 3. Dia a dia continuei orando por eles, e 6 anos mais se passaram até que o terceiro se converteu. Continuei intercedendo pelos outros 2, até hoje, e até hoje eles permanecem sem se converter.
No final de tudo, George Miller orou perseverantemente 36 anos pela conversão dos seus 2 amigos que ainda faltavam. Eu não sei se é verdade, mas diz os relatos que um desses, ao qual ele continuou orando por 36 anos, entregou a sua vida a Jesus no dia do velório de George Miller. 36 anos. Será que não temos que aprender alguma coisa aqui? Será que muitas vezes não falta perseverança na nossa vida de oração? Será que não desistimos muito fácil de algumas situações, de algumas pessoas, de alguns momentos? Será que não é a hora de insistir mais? É por isso que eu falo que a igreja de hoje corre o risco, porque está perdendo a sua essência, a oração. Tem um filósofo chamado Søren Kierkegaard, ele é cristão, ele diz o seguinte: a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Deus quer mudar você. Você sabia, e eu termino com essa história, que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogou 3 bombas atômicas sobre o Japão. Uma delas, que caiu, se não me engano, em Hiroshima, instantaneamente matou 92 mil pessoas. Você sabe disso? Provavelmente você já ouviu isso. E se você olhar para a Bíblia, eu descobri um relato de um rei chamado Ezequias, que recebeu a notícia de que o exército assírio tinha cercado Jerusalém e iria destruir toda a cidade. Uma cidade cercada de um exército inimigo ia destruir toda a cidade. Então aquele rei orou a Deus da seguinte forma, observe: Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Em resposta à oração do rei Ezequias, veja o que aconteceu. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Observou o número? A bomba atômica matou 92 mil pessoas instantaneamente. Como resposta de uma oração, o anjo do Senhor matou 195 mil pessoas. O que eu quero dizer para você é que a oração tem poder. E nós só podemos ser essa comunidade da esperança quando nós vivemos esse poder na essência de quem nós somos como igreja.